paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento nosso canal nessa noite. Vamos gravar nossa pregação para o canal do YouTube. Deus abençoe nossos inscritos. Continue escrevendo. Continue comentando. Deixa like, ajuda nós a crescer na rede social, que aonde eu não possa chegar pessoalmente, chegue a minha pregação, chegue em nome de Jesus. Vamos nessa noite pregar a série de Davi. Já estamos na sexta série hoje de Davi. Então nós vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 18, do 20 até o 30. Enquanto isso eu vou adorar o Senhor. Os irmãos, deixa a Bíblia aberta. Não vai dizer que acabou, não vai entregar os pontos, não. Foi Deus quem te escolheu a dedo, irmã. Ele conhece a tua vida e o mais profundo sabe como tem se comportado diante dele. Quantas vezes vamos ter que entender que no deserto o gosto é bem melhor, que na prova conhecemos mais a fundo nosso Deus. Ele não é como o homem, não nos deixa só. Gente mais precisa, ele se prontifica a ajudar. Ele te escolheu e eu te digo, te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um pra Deus. Ele te identifica por ser filho, a gente sabe, cada um conhece o seu. Com a lei você é marcado e comprado, e o valor é o sangue dele. Siga em frente, determine, nós temos um alvo, agora o objetivo é Deus. É na fraqueza que as coisas acontecem, ele prova e fortalece os seus. Então levante agora a tua voz e olhe pro céu, de lá provém socorro pra você. Com o sangue que ele te comprou, não tem dinheiro que supere esse valor. Não foi o preço de cruz, corajoso pra enfrentar, foi só Jesus. Ele te escolheu, eu te digo, te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um pra Deus. Ele te identifica porque, filho, a gente sabe, cada um conhece o seu. E vou além, você é marcado e comprado, o valor é o sangue dele. Gente, determine, nós temos um alvo, agora o objetivo é Deus. É na fraqueza que as coisas acontecem, ele prova e fortalece os seus. Então levante agora a tua voz e olhe pro céu, de lá provém socorro pra você. Ele te escolheu. Vamos orar nessa noite, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, Senhor.
Acabou o culto? Respeito, nada do culto. Não, tem respeito sim. Aleluia, vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma noite, no nome de Jesus, meu Pai. Senhor da glória, meu Deus poderoso, obrigado pelas portas da tua casa que está aberta, meu Pai. Obrigado por nós que temos um compromisso com o teu nome, com a tua obra, Senhor. Mais uma vez estamos na tua presença, meu Pai, para te dar glória, para te dar louvor, toda honra ao teu nome, Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Pai, coloca teus anjos de fogo da calçada da igreja agora. Vai passando fogo, coloca arcanjo Miguel na calçada com as espadas de fogo. Coloca os anjos de fogo aqui dentro da igreja, Senhor, e coloca no altar nessa noite, meu Pai. E no nome de Jesus, repreenda toda perturbação. Repreenda em nome do Senhor Jesus tudo aquilo, Senhor, que vier para roubar a atenção da igreja, Pai. Tudo aquilo que vier para tirar a atenção do teu povo, Senhor. Todo espírito de distração, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queimamos agora, pelo nome e pelo poder que há no sangue de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu venha diminuir, Senhor, e que Jesus Cristo venha aparecer no altar da igreja, que Ele tome os microfones da sua casa, Senhor, e que Ele fale conosco nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, fale, cura, liberta, transforma, Deus poderoso. Abençoe também, meu Pai, nosso canal agora. Abençoe nossa live que está indo para o nosso canal, meu Pai. Abençoe nossas inscritas e nossos inscritos, meu Pai, que tenha ouvido as nossas pregações, meu Pai. Quebra os impedimentos, meu Pai, sobre o nosso canal agora, que haja crescimento da tua palavra, que haja homens e mulheres, jovens e crianças rendidos ao teu nome, Senhor. Venha nos usar na palavra, no louvor, nas orações, meu Pai. Fala conosco nessa noite, através do seu sangue, da tua palavra, que enquanto o Senhor falar, o Senhor visita, meu Pai, nossa casa, nossa família e nossa parentela, meu Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, eu já dou ordem aos demônios, aos principados, à legião, que vai dobrando os seus joelhos, ao nome que é digno de honra e glória. Seja queimado todo mal. Todo mal, meu Pai, nós damos ordem ao inferno, que dobre o joelho e o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Eu peço atenção. Amém? Vamos ministrar a palavra. Peço reverência em nome de Jesus. Todo mundo bonitinho, quietinho. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. 1 Samuel, capítulo 18. Louvado seja Deus. Nós vamos falar, nós está na história de Davi, glória a Deus, falando sobre a vida do rei Davi. Glória seja dada ao teu nome. Davi foi um grande rei, mas Davi também passou pelos seus apertos, pelos espinhos, pela dificuldade. E para a gente chegar a alguma coisa neste mundo, a gente sofre. Mas nós não podemos desistir. Então vamos na Bíblia, na história de Davi, 1 Samuel 18, versículo 20 a seguir. Vai falar da história de Mical e Davi. Mas Mical, versículo 20, mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu a darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje meu genro. E Saul deu ordem ao seu servo: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei
te está muito afeiçoado, e todo o seu servo te ama. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Glória a Deus. Então, irmão, nós vemos que Davi, por ter derrubado o gigante, Davi, por ter alcançado essa graça, a Bíblia vai dizer que quando Saul ele ouviu aquelas mulheres cantar, que Saul, no versículo 8 de 1 Samuel 18, vai dizer: então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Disse: 10 milhares dera a Davi, e a mim somente milhares. Então foi aí que começou a inveja de Saul, porque as mulheres achou graça em Davi, porque Davi derrubou aquele gigante, salvou a nação daquela afronta. E ali, quando elas começaram a cantar, ali entrou a inveja no coração de Saul. E agora a Bíblia diz que Saul alimentava o espírito da inveja contra Davi. Então ele procurava dar as filhas dele para Davi, para poder destruir com Davi. Onde nós diz para os irmãos que muitas vezes, quando eu e você tem a unção de Deus, as pessoas nos oferecem presente. Muitas vezes nós pensamos que aquele presente é de Deus, e que é Deus que está ali dando aquele presente para nós. E nós vemos que desde o tempo da Bíblia, que as pessoas também queriam comprar o outro. Como aqui, ele vem com as próprias filhas dele para ver a morte de Davi, porque ele usava as filhas dele para ser um laço para Davi. Mas Deus foi com Davi, e Davi foi prevalecendo. E assim também é nós aqui na terra. Nós encontramos muitas dificuldades quando nós escolhemos o caminho de Deus, mas nós vamos superando todas as dificuldades que vier na nossa frente. Então a palavra vai dizer que ele tentou a primeira filha, mas a primeira filha foi dada por mulher para outro homem. Então ele não desiste. Agora ele tenta a segunda filha que amava Davi, Mical. E a palavra vai dizer que ele deu ordem, falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito afeiçoado. No versículo 22, e o seu servo te ama. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então ali, o servo do rei veio dizer para Davi que o Saul queria que ele casasse com a filha dele. E ali, irmãos, ele veio agradando a Davi. Mas, na verdade, no fundo, ele tinha um laço. No fundo, ele tinha uma arma ali. Ele tinha armado aquele laço para destruir a vida de Davi. Então, o 23. E o servo de Saul falara todas essas coisas aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E o servo de Saul lhe anunciara isso, dizendo: foram tais as palavras que falou a Davi. E agora, para ele poder casar com a filha dele, ele ia fazer ali uma proposta para Davi, que ele ia usar Davi diante da guerra. Ali ele queria que Davi, o versículo 24 vai dizer: e o servo de Saul lhe anunciara isso, dizendo: foram tais palavras que falou a Davi. O 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote. Que era dote? Quando uma moça casava lá em Israel, o noivo tinha que dar um dote, um valor ali, um dinheiro para aquela moça, para poder ele
casar com aquela moça. E como Davi era pobre, Saul disse que Davi não ia precisar dar esse dote para a família da noiva, mas que ele ia querer em troca disso, senão sem prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Então ele queria que Davi fosse morto. Então ele fez Davi trazer-se sem prepúcio ali para ele. Então, porque ele colocando Davi para ir ali lutar com esses homens, para buscar esses prepúcios, ele sabia que ali Davi poderia ser morto e ele continuar sendo um rei. E ali não ter uma ameaça para o trono, porque a vitória de Davi se tornou uma ameaça para Saul. A inveja fez com que ele se sentisse ameaçado. Ele já sabia que qualquer momento Davi ele ia reinar, porque as mulheres, a nação desejava mais a Davi, com os seus cânticos, com as suas palavras, de que Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Então, nós sabemos que o mal existe, as influências do mal existem, a maldade existe, não é? E Davi ali sofreu muito, ele passou por muitas invejas, onde esse rei alimentava inveja, queria ver a morte de Davi. E também não é diferente dos dias de hoje. Hoje, quando nós vemos uma pessoa que ela tem a graça de Deus, o poder de Deus, quando ela conquista alguma coisa aqui na terra, ela é invejada, ele é invejado. Assim também foram naqueles dias, porque o mesmo espírito ele não morre. O espírito é o diabo que está por trás da inveja. Ele vem de geração a geração. Mas quando Deus é conosco, não tem macumba, não tem feitiçaria, não vale encantamento. O que vai valer é a proteção de Deus. Porque 1000 cairá, irmão, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Pode cair do nosso lado, da nossa esquerda e à nossa direita. Mas o Senhor nos promete proteger. E assim era com Davi. Saul estava do lado dele, colocando a própria filha na vida de Davi. Só que Deus estava na vida de Davi, porque Davi era sensível à voz de Deus. Já Saul não era. Saul, depois que ele virou rei, não tinha necessidade dele alimentar a inveja, dele ter essa inveja do seu próprio irmão, da sua própria nação. E assim é nos dias de hoje, irmãos, que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós não venha ter inveja das pessoas, não venha viver uma vida de competição dentro de nós. Uma vida de insegurança, de ter medo do sucesso do outro, ter medo da outra pessoa ser feliz e nós ficar para trás. Nós venha viver uma vida de paz, porque o reino de Deus é paz, é justiça e alegria. Não deixar que as inseguranças, não é só medo de perder. O inimigo trabalha em vários tipos de medo. Coloca medo de várias formas no nosso coração. Não é só medo de alguém passar na nossa frente. Ele põe todo tipo de ansiedade, medo, para que a gente alimente esse sentimento no nosso coração. E quando a gente vai alimentando, o inimigo vai tomando o controle. Então, que nós não venhamos alimentar nenhum tipo de medo na nossa vida, nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo. Que nós venhamos ter o dom para discernir quando está entrando algum sentimento negativo em nós. Porque se nós deixar o sentimento crescer, acontece o que aconteceu com Saul. Qualquer sentimento, que não seja só inveja e ciúme,
Mas qualquer sentimento negativo, nós temos que orar e mandar o Senhor queimar tudo que é negativo nas nossas vidas. Porque o diabo trabalha em emoção. O diabo trabalha em sentimento. Mas que nós venhamos viver na paz, na segurança, colocar nas mãos de Deus nossa vida, nossas conquistas, nossas orações. Como está escrito em Filipenses, que em tudo que Deus seja conhecido. Colocar diante de Deus nossas causas, nossas necessidades e descansar o coração, crer que o amanhã pertence ao Senhor. Aleluia. E Davi, esse homem, ele alimentou o sentimento da inveja. E agora ele já não via mais Davi como um homem que salvou a nação dele. Agora ele queria pôr Davi na frente das guerras para Davi voltar morto. Porque era uma ameaça para o trono dele. E ali ele queria que ele desse conta de 100 prepúcios de filisteu. Para poder casar com a filha dele. Não precisava dar dinheiro, presente, mas que tinha que ir lutar com esses homens para poder ele perder, porque ele sozinho contra 100 e anunciar ao seu servo essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. O 26, porém ainda os dias se não havia cumprido. Então Davi se levantou, partiu ele com seus homens, feriram dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos aos reis, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E Davi foi lá com os homens, lutou, entregou nas mãos dele o que ele estava querendo. Mas no fundo ele não estava imaginando que ele queria era a morte dele. Então, a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar. Todas as propostas que vêm a nós, todas as ofertas que vêm a nós, tem coisa que a gente pensa que é bênção, irmão, e é laço para a nossa vida. Vai ser um laço de morte. Então, a Bíblia vai dizer que Davi foi lá e mostrou para ele que ele tinha coragem. Venceu e trouxe aqueles... Foram 200 homens, ele ainda fez acima do que ele pediu. Ele queria 100 e ele lutou com 200 homens e entregou a todos seus prepúcios na mão do rei. Viu Saul, o 28, e notou que o Senhor era com Davi. Ele viu com os olhos dele que Deus era com esse rapaz. E assim é na nossa vida. Nós sabemos que os invejosos vê. As pessoas falam, mas eu não tenho nada. Do que as pessoas invejam de mim? As pessoas invejam, irmão, é de suas virtudes, é dos seus valores, é das suas coragens. Elas veem isso. Talvez você não sabe o que está de grande, de bênção, de bom dentro de você. Talvez nós não vemos nossos valores. E já outras pessoas que vai andando conosco durante a caminhada, elas vão vendo sua coragem, sua boa vontade, sua limpeza, a tua educação, o teu respeito. É isso que o diabo tem inveja. É nisso que ele tenta matar. É as virtudes, é a coragem, é a força que vem de dentro. E ele viu em Davi. E assim também, Deus vai pôr pessoas que vai ver coisas boas em nós. E aqueles que for do lado do bem, vai te ajudar. E os que for do lado da inveja, inseguro, vai querer matar aquilo que é bom
dentro de nós. Então inveja não é por casa, carro, dinheiro, fama, números, título, porque isso é bom aqui para a terra, mas para a eternidade, que vai valer, irmão, é o que está por dentro, os valores, as virtudes. Foi o que Saul viu, que o diabo colocou no coração de Saul, para que acabasse com a vida de Davi, porque Davi era valente, era corajoso, Davi tinha intimidade, Davi lutava pela pátria, e isso influenciava a nação, isso influenciava o povo, e é isso que as pessoas veem em você, seu valor, sua coragem, sua força, sua boa vontade. É isso que muitas vezes elas vão ver. E a Bíblia diz que então Saul deu a filha dele, que amava a Davi. Viu que Deus era com Davi, porque todos os planos que ele planejou se frustrou. Davi teve coragem, levou a sério, foi ali e trouxe os prepúcios dos filisteus. Então Deus era com ele. E quando Deus é com a gente, irmão, a gente tem coragem de estar aqui na igreja, fazendo a obra de Deus. 3 cultos por semana. A gente abre a casa do Senhor, a gente tem coragem de limpar uma casa, a gente tem coragem de trabalhar, a gente tem coragem de andar de cabeça erguida. Quando Deus está com a gente não tem mal vontade, a gente tem força para levantar, a gente tem força para erguer a cabeça, para lutar pela nossa família, para lutar pelas almas, para lutar aos sonhos de Deus, aquilo que Deus quer de nós. Glória a Deus. E é isso que o inimigo fica furioso. E muitas vezes ele quer lutar para te atrapalhar, porque nem todo mundo tem essa força na alma. Não é todo mundo que se entrega para Deus, que consegue estar numa igreja ali, adorando o Senhor, que tem um compromisso com Jesus, não só aqui na igreja, irmão, porque o reino de Deus não é só dentro da casa do Senhor. O reino de Deus é quando você sai lá fora também, é lá no emprego, é lá dentro de sua casa, é lá onde você mora, é onde você passar, que você venha passar um homem e uma mulher de Deus. Isso é o reino de Deus, não é só dentro de 4 paredes. Davi, ele já tinha preparado o ambiente desde quando ele era pequeno, naqueles campos que ele orava, que ele tocava harpa, que ele adorava. Então não só foi aqui na presença do rei, mas nos bastidores ele já conhecia Deus, o Deus de Israel, o Deus que não aceita as afrontas do inimigo. Então ele já tinha essa vida com Deus. E assim nós também vamos cada dia aprendendo a ter Deus em nós. Porque se Deus estiver em nós, e se alguém estiver fazendo alguma armadilha, e nós não estiver sabendo, vai fazer, mas aquilo não vai pegar, aquilo não vai destruir, porque 1000 vai cair ao lado, 10.000 à direita, mas nós não vai ser atingido. Como Davi estava inocente, ele pensava que a filha do rei era uma bênção, era um presente e era um laço. Por isso vale a pena orar para viajar, para casar, para namorar. Vale a pena orar para tudo que nós vamos fazer nessa terra. Porque nessa terra nós está ligado com as influências do mal. Que é aonde o diabo usa as pessoas quando vê elas crescendo, prosperando, indo para frente, para matar elas, para elas não dar bom fruto. E aqui Davi estava inocente. A Bíblia vai dizer o 29. Então Saul temeu muito mais a Davi. Agora ele fala, esse daí realmente tem tudo para chegar a ser rei. Porque eu coloquei ele numa emboscada, num laço. E ele foi dobrar a morte dos homens. E trouxe mais prepúcio do que ele pediu. Agora ele passa a temer a Davi. E assim também, irmão,
Que Deus possa nos dar essa coragem, para quando os nossos inimigos olhar para nós, eles temer o Deus que é na nossa vida, o Deus que há sobre a nossa coragem, que eles possam ver e dizer: esse homem, essa mulher é um iluminado de Deus, é um protegido, Deus o protege, Deus guarda. Que assim venha a ser na nossa vida, porque ali aquele homem viu que Deus era com Davi. Davi não tinha medo. Se desse oportunidade para Davi fazer, Davi fazia. Davi ia lá e cumpria aquele propósito, aquele serviço que aquela pessoa pedia. Davi fazia. E mais Deus multiplicava a unção na vida dele. Então, quando a gente faz algo aqui na terra, quando a gente tem uma oportunidade, é para a gente fazer. Aí Deus te dá mais poder e autoridade para mostrar para o inimigo que ele é com você. Por isso você não tem que temer, irmão. Quando Deus permite que você tenha que fazer algo, faça. Porque ali você vai ter mais graça de Deus, mais proteção de Deus, mais unção de Deus, mais o inimigo, mais Deus vai mostrar que ele está na tua vida. Então ele temeu muito mais, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por quê? Porque ele via que ele tinha coragem, ele fazia, ele arregaçava as mangas. Se ele chegasse num lugar que ele visse uma guerra contra a nação dele, ele partia para cima. Era corajoso. E esse homem foi inimigo dele todos os dias. E era genro do rei, da mesma nação. Então, irmãos, aqui conosco também não será diferente. Às vezes, seu inimigo é aquela pessoa que está bem próxima de você, que o diabo usa, oculto, em secreto ou publicamente. Assim como Davi passou por isso, nós também estamos sujeitos a passar as mesmas provações que ele passou. Mas Davi não desistiu. Ele foi até o fim da vida dele, servindo a Deus. Não foi por causa do inimigo, que era o genro dele, que tinha inveja dele, que ele entregou os pontos. Foi como a música vai dizer: ele te escolheu, ele te chamou. Eu e os irmãos, as irmãs, somos lavadas no sangue de Jesus. Nós temos que ser mais fortes que as obras de inveja. Nós temos que ser mais fortes que as obras de ciúme. Nós temos que ser mais fortes, porque quem nos escolheu foi Deus. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nós vamos ver, irmão, que os homens e as mulheres que deixaram um legado na Bíblia, eles não olharam para as circunstâncias. Mesmo Davi tendo um rei como seu inimigo, e nós sabemos que a palavra de rei não voltava atrás, Davi não temeu as afrontas e ele continuou servindo a Deus. E nessa noite, qual será o impedimento grande que está na nossa frente? Que nós venha passar por cima dos impedimentos, das barreiras, venha servir a Deus, porque nunca vai faltar impedimento na nossa vida aqui na terra. Enquanto nós estivermos nesse mundo, sempre vai ter o inimigo alguma pedrinha para querer nos atrapalhar. Mas que nós não venhamos se prender às pedras e aos impedimentos, porque todos os dias que esse homem viveu, ele foi inimigo de Davi. E Jesus, quando estava pregando na Bíblia, ele falou: os seus inimigos serão os seus familiares. Muitas vezes o inimigo vai usar uma pessoa dentro de sua casa, sua parentela, para te machucar, para te ferir. Mas nós não devemos olhar, porque aqui Saul era genro de Davi. E Davi deixou de lado e foi cumprindo o propósito dele.
Que nós não venhamos olhar para os inimigos, seja eles de fora ou de dentro da família, da onde o inimigo lançar no nosso caminho. Que nós venha olhar para o alvo, que é Jesus. Nós temos um alvo e esse objetivo é Deus. Ele nos escolheu. Nós foi lavado e comprado pelo sangue dele. Não há dinheiro no mundo que resgata a tua alma. Que a tua alma seja como a alma do rei Davi. Um homem que não tinha impedimento para fazer as coisas. Um homem positivo, de cabeça erguida. E hoje nós estamos numa sociedade que há muitas amarração, impedimento. Nós vemos que para as pessoas buscar Deus, elas põem um impedimento na frente. Mas Davi não. Davi passou por cima do seu inimigo, que foi todos os dias dele, não foi só um dia, foi todos os dias. O 30. E saindo os príncipes dos filisteus, sucedeu que saindo eles, Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Então ele tinha a graça de Deus, ele era amado. A conduta dele era agraciada. Deus cuidava dos detalhes da vida de Davi. Sobre ele havia aquele amor. Porque ele não era egoísta, irmão. Ele pensava no reino de Deus, de salvar a nação dele, de lutar pela nação dele. E hoje também, que nós venhamos ter a graça de Deus em nossos corações. Não sejamos homens e mulheres egoístas. Que nós venhamos conduzir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Que nós venhamos servir a Ele. Que nós venhamos continuar na casa dEle. Aqui na igreja, aonde Deus nos levar. Que nós venhamos não ser pessoas egoístas. Que nós venhamos pensar na salvação das almas. Que nós venhamos pensar naqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque sabemos que a Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Então, o nome dele era muito estimado. Se a gente quer ter valor, a gente quer ter amor, é se entregando para Deus, é agradando de Deus. Então, o outro não tinha tanto esse valor. O outro não era tanto estimado como Davi, o Saul. Mas já o Davi era mais amado, mais estimado, porque ele se entregava mais para Deus. Fazia mais para Deus. É como está no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando a gente se entrega, quando a gente faz, quando a gente tem coragem, Deus vai derramando amor, graça, e as pessoas vão vendo. O povo vai vendo. E aquilo ali vai gerando inveja, vai gerando ciúme. Então, irmão, toda pessoa que vai crescendo na graça de Deus, toda pessoa, ela vai receber influência do mal, da inveja, do ciúme. Porque você está agradando de Deus, então Deus vai derramando aquele brilho e o mundo vai vendo. Mas o inimigo vai ficando furioso. E quem que ele vai usar? Os de fora? Não. Ele vai usar os que estão ao seu redor. Muitas vezes é dentro do seu próprio ambiente familiar. Mas que nós venhamos ser como Davi. Então nós vamos fechar aqui o capítulo 18. Essa sexta série terminou no versículo 30. E aí nós vamos ver que a Mical amava Davi e Jonatas também. Que o pai já tinha um coração fechado para Davi,
já tinha inveja, queria a morte de Davi, mas dentro daquele próprio palácio, 2 filhos do rei já sentiu amor por Davi. E assim é o mundo que nós vivemos. Por isso nós não podemos entrar em depressão profunda e dizer: ninguém me ama, ninguém está do meu lado, todo mundo é contra mim. Não, vai ter pessoas que não vai ir com sua cara, vai ter pessoas que não vai dar certo com a gente, mas já vai ter outros que vai nos amar. Por isso nós não podemos ser negativos, mas ter uma mente positiva, porque os filhos do rei já amavam Davi, já via Deus em Davi, já via o bem em Davi, via que Davi estava se esforçando, era para a salvação da nação, não era para se aparecer, não era para competição, mas era para ajudar. E o pai já via por maldade: ele está querendo tomar meu reino, ele tem muita influência, ele vai tomar o meu reino. Por isso, irmão, não podemos parar a obra de Deus. Você não pode parar de ser o que você é. Seja o que você é. A tua essência não mude para agradar ninguém. Não mude para agradar um filho que foi embora. Não mude para agradar um marido que abandonou. Não mude para agradar 10 membros que foi embora. Se foi 10, Deus vai ter 10 que vai gostar de você também. Não mude para agradar as pessoas aqui da terra que não ficaram, que não está, que não vão estar do seu lado. Porque enquanto o diabo levanta um, Deus levanta 2 ou 3 que vai te dar apoio. Assim é no reino de Deus. O inimigo sempre vai ser frustrado, caído e não vai prevalecer. Porque está escrito em Isaías 54:17: nenhuma armadura, nenhuma prosperará contra aqueles que servem a Deus. Então que nessa noite nós venha entender que o sucesso é bom, o crescimento é bom, ter fruto é bom. Mas se você não tiver estrutura espiritual, fé, você desvia. Porque quando você está crescendo, vem o inimigo. E o inimigo muitas vezes vai ser de dentro, de perto ali, de próximo daquela pessoa. Mas que nós não venha parar pelos inimigos. Nós não venha ser frouxo, nós venha ter foco. Nós venha ter foco, pegar cada vez mais firme no nosso propósito aqui na terra, porque 1000 pode cair ao nosso lado, 10 à direita, mas não prevalecerão. Então vamos orar nessa noite. Vamos orar agora pelo nosso canal, logo após aqui para a igreja. Sim, meu Deus. Deus poderoso. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pela essa série de hoje. Essa série, capítulos 18, meu Pai. A 6ª série, meu Pai, sobre a história de Davi, meu Pai. Que o Senhor ajude esses irmãos, essas irmãs, que vai escutar essa pregação, meu Pai. Que eles possam não deixar meu Pai, os impedimentos que tiver no caminho deles agora, Pai, nesse momento presente, tirar a graça, a coragem de Deus sobre eles, Pai. Que eles venham todos os dias olhar para o Senhor. Que eles venham ter um alvo que é a salvação, meu Pai. Abençoa onde eu vou entrar, meu Pai, pregando e orando. Que o Senhor fortalece este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Que a tua unção fica nessa pregação. Que o teu poder fica nessa pregação. Levanta a autoestima, Pai, desse filho e dessa filha que estiver sofrendo. Que ele venha passar em cima dos embaraços. Meu Deus, que ele venha ter fé para erguer, para caminhar. Meu Pai, que se tiver pessoas com ódio deles, mas vai ter pessoas
com amor para levantar, para dar a mão, para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, que nós abençoamos cada inscrito do nosso canal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sela essa pregação, dando força em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Nós vamos pedir nosso canal. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Em nome de Jesus.